a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que a graça, a paz, que a preciosa e maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que alegria, que felicidade, que satisfação imensa estar aqui mais um domingo para cultuar a Deus com vocês. Que bom que vocês estão juntos com a gente, que bom que vocês estão acompanhando os nossos cultos domingo após domingo. Que bom que o Senhor tem nos dado na sua providência, na sua provisão, este meio, nesse tempo de quarentena, este meio de fazermos os nossos cultos, famílias reunidas, casas acompanhando, casas sendo abençoadas ao acompanhar e ao cultuar juntos. E isso é uma bênção porque ao redor do mundo, no mundo inteiro, as igrejas estão fazendo isso, pastores estão fazendo isso, irmãos estão fazendo isso, e é um momento novo para a igreja, e nós precisamos glorificar a Deus por este momento e também saber ler este momento, saber entender este momento. Eu quero, antes de mais nada, ler um salmo, e hoje o nosso salmo é o salmo de número 3. Salmo 3, confiança em Deus na adversidade. Salmo 3, peço que vocês acompanhem a leitura, vai aparecer aí na projeção, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, e nós usamos a Almeida Revista e Atualizada para nossa leitura. Diz assim o Salmo 3: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, invocando sobre nós a sua bênção, a sua graça, invocando também a todos os que nos acompanham as bênçãos do Senhor. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Afirmamos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça, a tua infinita fidelidade e benevolência para com os que te servem, com aqueles que te amam. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos por esse dia, mais um dia, o dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor fez para a glória do seu nome, o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos no Senhor. Dia da ressurreição do Senhor, dia que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, dia do Senhor, dia de cultuar, dia em que as famílias cristãs, verdadeiramente cristãs, priorizam o culto ao Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, invocamos a tua bênção, Senhor, sobre este culto, invocamos a tua bênção sobre todas as famílias, todas as pessoas que estão nos assistindo, cultuando conosco e nos acompanhando. Te louvamos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus. E que este culto seja um meio de graça, um meio, Senhor, de bênçãos para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando e cultuando conosco. Te louvamos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui para cultuar a Deus
E neste momento nós vamos ter o nosso momento de cânticos, o nosso momento que a gente chama o momento de louvor, mas é o momento de cânticos, de cantar ao Senhor. Cante com a gente, cultue com a gente em nome de Jesus. Força nas batalhas e por isso não temeremos, ainda que a terra desfaleça, ainda que o sol adormeça e que o monte mais alto no mar desapareça. Salvou da morte, Ele me resgatou.
perigo, fome ou nudez nos alcance, triunfaremos, pois quem nos separará do amor de Cristo? Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor. Em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Que alegria, meus irmãos, louvamos ao Senhor, bendizemos ao nosso Deus, bendizemos ao Senhor que ressuscitou dentre os mortos. Ao Deus eterno, ao Deus Criador dos céus e da terra, seja o louvor. Ao Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, o nosso louvor. Ao Espírito Santo, o nosso louvor. Vamos ao breve catecismo, vamos à pergunta e resposta do breve catecismo deste domingo. Como o nosso tema é sobre devoção, devoção prática, nós estamos repetindo a pergunta e a resposta do domingo passado. Até é bom para que os nossos irmãos gravem na mente as perguntas do catecismo. Nós usamos o breve catecismo de Westminster, que é a maneira que nós usamos para a catequese daqueles que vêm, para o ensino daqueles que são ensinados na capela missional. E a pergunta deste domingo é a pergunta 98. O que é a oração? Então, pergunta 98, o que é a oração? Eu vou perguntar, e vocês que estão em casa, vai aparecer aí na projeção, façam a resposta, ou deem a resposta juntos depois da pergunta. Vamos lá então, pergunta 98. O que é a oração? A resposta. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade e em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. E hoje eu quero usar apenas o texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 6, essa referência que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui está então esta pergunta 98, que é a oração, e recomendo aos irmãos que estudem em casa, com os filhos, com a família, marido, com a esposa, ou sozinhos, aqueles que são solteiros, aqueles que são sozinhos, estudem o breve catecismo de Westminster. Um outro catecismo que a gente recomenda é o catecismo de Heidelberg. São dois catecismos muito bons e excelentes e muito úteis no aprendizado das Escrituras, onde vocês aprenderão a doutrina saudável, uma doutrina bem bíblica para a vida de todos. Vamos aos 10 mandamentos. Meus irmãos, nós também nos nossos cultos recitamos, domingo após domingo, os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
E 10º mandamento, não cobiçarás nada do teu próximo. Meus irmãos, nos últimos domingos, por conta de toda essa situação, dessa luta contra o Covid-19, contra o chamado coronavírus, e também por ocasião do distanciamento social, da quarentena, nós temos frisado o 6º mandamento, não matarás. E dito aos irmãos que uma maneira de não quebrar este mandamento é proteger a vida dos irmãos no sentido de cuidar de si mesmo para cuidar do outro. Mas hoje eu quero estender um pouco mais isso. Meus irmãos, como consequência, né, da quarentena, inevitavelmente nós vamos enfrentar muitos problemas. Muitos irmãos já perderam seus empregos, outros tiveram seus contratos suspensos por 1 ou 2 meses, ou 3 meses. Outros foram demitidos, outros não estão vendendo, outros não estão podendo desempenhar o seu comércio e com certeza uma crise muito grande, muito forte virá. E com isso muitos nossos irmãos passarão por necessidade também. E uma das maneiras também, meus irmãos, de observar este mandamento não matarás é ajudando as pessoas, é socorrendo os irmãos. Ao socorrer os irmãos, nós vamos preservar também a vida deles. Então eu quero fazer um apelo aos irmãos, né, que socorram os necessitados. Socorrer os necessitados também é uma maneira, meus irmãos, de observarmos o 6º mandamento. Ao preservar a vida dos nossos irmãos, ao cuidar da vida dos nossos irmãos, ao nos responsabilizarmos pela vida dos nossos irmãos, nós estamos também obedecendo, cumprindo esse mandamento. Então, meus irmãos, se vocês podem doar, né, socorrer uma família, adotar idosos, adotar uma família necessitada, faça isso, isso é cristão, isso é missão de cada cristão. Doar uma cesta básica, ou 2 ou 3. O inverno está chegando, muitos irmãos necessitarão de cobertores, de agasalhos. Faça isso, doe, reparta com o seu irmão, quem sabe o pouco que você tem, porque o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Jesus, quando estava no deserto e alguém disse, aliás, ele observou que a multidão estava com fome, ele perguntou o que a gente tem para dar para essas pessoas para comer. E alguém disse, olha, não temos nada, a não ser alguém que tem aí alguns pães e alguns peixes. Jesus disse, então, deem vocês de comer a eles. Então é uma responsabilidade de cada um de nós. Irmãos, nós não podemos deixar os nossos irmãos depender do governo, depender da boa vontade dos governantes, de políticos, de politicagem. Não, meus irmãos, nós não como igreja, como irmãos em Cristo, como cristãos verdadeiros, nós não podemos depender do governo e também não podemos deixar que os nossos irmãos necessitados esperem por alguma ajuda oficial de governantes. Não, isso não pode acontecer porque os nossos irmãos têm uma família e esta família é a igreja do Senhor Jesus, certo? Vamos ajudar, vamos socorrer o necessitado, vamos observar e vamos cumprir, vamos obedecer este precioso mandamento, não matarás. Vamos à oração do Pai Nosso também, meus irmãos. Todos os domingos nós recitamos esta maravilhosa oração que traz muito conforto à nossa alma, que traz refrigério à alma de todos aqueles que oram, que recitam esta oração. Vamos recitar todos juntos então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que delícia, que maravilha, que preciosidade, que coisa extraordinária é recitar a oração do Pai Nosso. Que alegria traz para a alma. Também, meus irmãos, vamos recitar o Credo Apostólico. O Credo Apostólico é a definição de fé da igreja,
a síntese da fé da igreja, a síntese da fé cristã, e negar o credo apostólico é negar a fé cristã. Se nós negarmos qualquer artigo do credo apostólico, nós estamos invalidando a nossa fé cristã. E quando nós falarmos crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, nós estamos afirmando a catolicidade da igreja, não catolicismo. Catolicismo é uma igreja, é uma instituição humana, mas a catolicidade é uma marca da igreja cristã. A catolicidade significa que a igreja é universal, que a igreja é de todos os santos, que a igreja pratica a comunhão dos santos com todas as pessoas do mundo inteiro. Hoje mesmo, domingo, dia do Senhor, cristãos de todo este país, de toda a América, do mundo inteiro estão cultuando a Deus. Nesse dia, irmãos do mundo inteiro estão cultuando a Deus com a mesma fé. Isso é a catolicidade da igreja. Vamos recitar então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus pelo credo apostólico, graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela comunhão dos santos, graças a Deus pela fé cristã, graças a Deus pela graça de Deus. Meus irmãos, vamos à exposição da palavra, vamos à pregação, ao sermão de hoje. Meus irmãos, nesses dias de quarentena, em que estamos obedecendo ao distanciamento social, nós estamos trazendo uma série de sermões sobre a felicidade e o contentamento bíblico. Na semana passada, nós falamos sobre a felicidade bíblica, trazendo a exposição de Filipenses, capítulo 4, do verso 10 até o verso 14. Hoje nós vamos continuar nesse tema, nessa série. A gente gosta de trazer aqui na Capela Missional séries bíblicas, mas esse tempo nós estamos trazendo uma série alternativa sobre um tema, né? E esse tema ou sobre um assunto, e esse tema é felicidade e contentamento, para trazer conforto aos irmãos, para trazer ânimo à fé de todos, para que as famílias renovem o ânimo, renovem a força, renove a alegria, renove a felicidade e a satisfação no Senhor. Hoje nós vamos continuar então na série, e hoje o tema vai ser: alegrem-se, as provisões do Senhor são para o seu povo. E o texto será o Salmo 105. Salmo 105. Alegrem-se, as provisões do Senhor são para o seu povo. No decorrer da exposição nós vamos ler todo o Salmo, mas para iniciar, para fundamentar o sermão, nós vamos ler os versos 39 até o 45. Então vamos acompanhar a leitura, Salmo 105, do verso 39 ao verso 45. Você pode ler na sua Bíblia, no seu aplicativo, vai passar aí na projeção, na tela, e nós usamos a versão Almeida, revista e atualizada. Diz assim o texto: ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos.
Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. A providência do Senhor traz alegria ao seu povo. Esta é a proposição desse sermão. E o objetivo desse sermão é demonstrar, meus irmãos, quem é o nosso Deus e o que Ele faz em favor do seu povo. Esse salmo, ele apresenta 45 versos, 45 versículos. E o autor desse salmo, ele está escrevendo um memorial da história do povo de Deus nos dias passados. Aquele povo, o povo de Israel, havia sido preservado pelo Senhor. E o salmo inteiro é uma declaração da soberania e da provisão do Senhor. Esse salmo é um louvor ao poder de Deus que agiu no meio do povo. E se não fosse o Senhor, o autor reconhece isso, o autor declara isso, o povo não existiria mais. E esse salmo, então, é onde é narrada a atuação de Deus na história. É o salmo onde se declara que a história está nas mãos do Deus eterno. E esta é a nossa proposição de hoje. A história está nas mãos do Senhor. Deus controla, Deus é soberano, o Deus em que nós cremos, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, o Deus que enviou o seu Filho à cruz para morrer em favor dos pecadores, no lugar dos pecadores, o Deus que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, o Deus que glorificou o seu Filho, o Deus que escolheu a igreja como o povo de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Este Deus é o Deus que controla a história e nada lhe escapa. E esta é a proposição, mais do que isso, é a pressuposição deste salmo. Meus irmãos, eu fiz algumas divisões nesse salmo para que ele se torne didático para todos nós nesse dia, nesse sermão. E, em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero demonstrar que nesse salmo nós temos um convite a alegrar-se no Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Em primeiro lugar, então, esse salmo traz um convite a alegrar-se no Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. É isso que nos demonstram os versos de 1 a 7, que diz assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Verso 2. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu povo, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Em primeiro lugar, então, esse salmo é um convite ao povo de Deus para que se alegrem no Senhor, reconhecendo quem Ele é, e reconhecendo aquilo que Ele faz. E o verso 5 diz: lembrai-vos das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Esta é a grande declaração que nós podemos fazer e que o Salmo transmite para que o povo de Deus fizesse na época e para que o povo de Deus hoje faça também. Ele é o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, esse salmo também é um testemunho da fidelidade de Deus. Veja os versos 8 a 11. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão
e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Deus, meus irmãos, por meio desse salmo, está nos lembrando da sua fidelidade. Por isso, este salmo também é um testemunho da fidelidade de Deus, porque não existe aliança do povo para com Deus, a não ser que Deus estabeleça os termos dessa aliança. Então, qualquer aliança é uma aliança de Deus com o povo, e Deus é fiel na sua aliança. Deus é fiel. Esse salmo é um testemunho da fidelidade de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, também esse salmo traz uma declaração da proteção de Deus. Veja os versos 12 ao 15. Verso 11 ao 15. Diz assim, o verso 11, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O Senhor, mesmo que o seu povo estivesse em meio às nações, mesmo que o seu povo fosse forasteiro no meio das nações, o verso 14 diz, verso 13 diz: Andava de nação em nação, de um reino para outro reino. Mas veja que o verso 14 fala da proteção do Senhor para com seu povo, quando ele diz: A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Os ungidos no caso aqui, não toqueis nos meus ungidos, é o povo de Deus. Cada membro do povo de Deus, cada pessoa do povo de Deus é um ungido do Senhor. E o Senhor declara proteção ao seu povo. Esse salmo, portanto, é uma declaração da proteção de Deus para com o seu povo. Mas em quarto lugar, meus irmãos, também, este salmo traz uma afirmação da providência do Senhor. Vejam os versos 16 a 22. Fez vir fome sobre a terra, e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentário dos povos o pôs em liberdade. No caso aqui, o rei do Egito, Faraó. Constituiu o senhor da sua casa e mordomo de tudo que possuía, para o seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então, meus irmãos, aqui o autor do Salmo está lembrando como Deus, na sua providência, ele, num momento em que a terra toda iria passar fome, iria passar por um tempo de necessidades, de crise de alimentos, o Senhor separa José, ainda jovem, ele é vendido como escravo por providência de Deus, ele é levado até o Egito por providência de Deus, ele é preso por providência de Deus, mas ele depois de ser preso, milagrosamente ele é constituído o gerente geral, o administrador geral do Egito, pela providência de Deus, para que o povo de Deus tivesse o sustento, como a Bíblia ensina. Por isso, meus irmãos, também, neste salmo nós vemos uma declaração de fé na ação de Deus em trazer livramento ao seu povo. Vejamos os versos 23 ao 27. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Na sequência da ação de Deus por meio de José, o povo de Israel, aqui chamado de Jacó, vai parar no Egito, e ali eles são sustentados pelo Senhor, pela providência de Deus,
Eles ficam ali durante 400 anos, um pouco mais, até que eles são escravizados novamente, mas Deus, na sua providência e na sua provisão, os faz novamente lembrar da sua aliança. Ele lembra-se da sua aliança e faz com que o povo lembre por meio de Moisés e Arão, e há o livramento do povo. Êxodo vai dizer, Deus ouviu o clamor do seu povo. Em sexto lugar, meus irmãos, eu quero demonstrar a vocês também que esse salmo faz a afirmação de que o juízo sobre as nações faz parte da providência de Deus. Veja os versos 28 ao 38. Sim, o juízo às nações faz parte da providência de Deus. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta. Verso 35, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Irmãos, o Egito foi julgado. O juízo também faz parte da providência de Deus. E decorrência do juízo de Deus sobre o Egito, o povo de Deus, ele foi liberto, ele pôde sair do Egito. Aqui nós temos um testemunho maravilhoso da providência de Deus, até mesmo no juízo às nações. Mas a partir do meu sétimo ponto, meus irmãos, a partir do verso 39, eu quero trazer um destaque. E quero que esses próximos versículos, os próximos versos, os próximos pontos que eu vou apresentar, que sejam o cerne desse sermão, que seja o ponto alto desse sermão. Então, em sétimo lugar, ele especialmente guiou o seu povo. Veja o verso 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Aqui nós temos essa declaração, que Deus guiou o seu povo. Não apenas, meus irmãos, ele agiu no meio das nações, não apenas ele direcionou seu povo ao Egito e depois tirou de lá, mas Deus não os deixou desamparados, mas os acompanhou. Não apenas os acompanhou, mas os dirigiu, os guiou e os conduziu para o destino que ele havia providenciado. Aqui nós temos um testemunho da ação de Deus, esta verdade de que o Senhor não é simplesmente um Deus distante, mas é um Deus que se aproxima, é um Deus que cuida do seu povo. E essa é a certeza que eu quero até o final deste sermão transmitir a vocês. O Senhor nosso Deus é um Deus de providência e é um Deus que age com provisão. Ele dava, o verso aqui nos diz, ele dava direção à noite com uma coluna de fogo e durante o dia cobria-lhes a retaguarda com a nuvem. Proteção de noite, proteção durante o dia. E esses dois fenômenos, meus irmãos, eles eram manifestações sobrenaturais. Era a providência de Deus em ação. O Senhor não é um Deus distante, eu quero voltar a afirmar, a Bíblia inteira fala isso, a própria Bíblia é uma manifestação de Deus. A própria Bíblia, a própria Escritura, meus irmãos, é um testemunho da intervenção divina. Deus, o nosso Deus, não é um Deus distante, mas Ele intervém
para preservar o seu povo. É isso que o Salmo está deixando claro. Deus guiou o seu povo no deserto. Não apenas no deserto, mas também naqueles 400 anos em que ele esteve no Egito. Deus guiou o seu povo. Mas em oitavo lugar, meus irmãos, eu quero destacar também que ele especialmente alimentou o seu povo. Ele especialmente alimentou o seu povo. Vejam o verso 40. Pediram, e ele fez vir codornizes, e os saciou com pão. A provisão do Senhor alimentando-os foi algo maravilhoso. Como não havia pão no deserto, não havia como fazer pão, como comprar pão, como providenciar pão, Deus providenciou pão. Isso foi chamado de maná. E este maná era uma representação, era uma tipologia do próprio Senhor Jesus Cristo que veio, que desceu do céu, que foi enviado pelo Pai. O verdadeiro pão, o pão para saciar a alma dos pecadores, o pão para saciar a fome de salvação dos pecadores, o pão verdadeiro, o pão vivo que desceu do céu para trazer salvação, para trazer alimento espiritual, verdadeiro, satisfatório aos pecadores. O verdadeiro pão do céu, que o pão do deserto representava, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no deserto, meus irmãos, era pão, era alimento real, era alimento para saciar a fome daquele povo. Depois que eles chegaram à terra prometida, ao destino, aquele pão vindo do céu cessou. Meus irmãos, Deus sempre, e este é o grande ensinamento desse sermão, Deus sempre agiu trazendo provisões para o seu povo. Não apenas coletivamente, mas também individualmente. E eu quero citar 2 exemplos em um texto só. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 17, do verso 2 ao 16. Primeiramente, do verso 2 ao 9, onde conta a provisão de Deus para Elias, o seu profeta. 1 Reis, então, capítulo 17, verso 2 ao 9, diz assim, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, essa palavra veio a Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Vejam, meus irmãos, que o Senhor, na sua preocupação, no seu cuidado especial com o indivíduo, no caso Elias, ele ordena, ele dirige, ele direciona Elias para um local onde ele o sustentaria sobrenaturalmente, milagrosamente. Em primeiro lugar, meus irmãos, enviando corvos para levar pão a Elias e carne, mas também água, porque Deus o enviou para perto de uma torrente de águas. Mas aquela torrente secou, a água secou, então Deus o direciona para uma viúva. Na verdade, meus irmãos, esse texto, há um destaque para Elias, mas também para a viúva. Me parece que ao cuidar de Elias, Deus estava desejando mesmo, era cuidar dessa viúva, era sustentar essa viúva, era providenciar alimento para essa viúva. Elias então sai lá do deserto e vai para a casa desta viúva, como diz os versos 14 ao 16, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela
e a sua casa muitos dias. Agora veja que incrível, veja que coisa extraordinária, veja que percepção do escritor que relatou esse texto. Veja que direção o Senhor deu ao autor do texto: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Eu quero que vocês, famílias que estão assistindo essa pregação, você que está assistindo essa pregação, acompanhado ou sozinho, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Esse é o Deus que nós servimos. E nesses tempos em que os empregos estão em risco, em que a nossa provisão está em risco e que a ansiedade toma conta do coração e da mente, isso é normal, isso é humano, isso faz parte da nossa humanidade. Eu quero que vocês lembrem da palavra do Senhor, que no final eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida. Mas veja, em nono lugar, que especialmente ele também saciou a sede do seu povo. Veja o verso 41, fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Veja que no caso de Elias, ele saciou Elias com água. Lá no deserto ele já havia saciado a multidão, a nação com água. Irmãos, este é o Deus o qual nós servimos. Ele saciou, ele cuidou do povo, ele sustentou o povo com provisões e ele saciou o povo com água também. Mas finalmente, a conclusão do Salmo é uma celebração da aliança e da lei de Deus para a alegria do seu povo. Isso é extraordinário. A conclusão do Salmo é uma celebração da aliança e da lei de Deus para a alegria do seu povo. Deus deu a lei, Deus se revelou para a alegria do seu povo. Deus é a alegria do seu povo. O Senhor é a alegria das nações. O Senhor, na sua providência, alegra as nações da terra. Todos aqueles que creem nele são felizes, deveriam estar satisfeitos com o Deus que tem. Veja os versos 42 ao 45, porque estava lembrado da sua santa palavra. Tudo isso ele fez, tudo que o Salmo relatou até aqui, é porque ele estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Meus irmãos, todos esses milagres, estas intervenções de Deus como ação da sua providência foram demonstrações da sua fidelidade. Foi porque ele lembrou da sua palavra, da sua aliança, e foi porque ele lembrou de Abraão, o seu servo. Era Deus mesmo, essas intervenções, era Deus mesmo se dando ao seu povo. Era cumprimento da sua aliança, era a sua fidelidade em ação. Irmãos, e o verdadeiro propósito, o pano de fundo, a finalidade de tudo, os propósitos do Senhor eram para preservar o seu povo, para que o seu povo fosse fiel à sua palavra e que esta fidelidade os alegrasse nele. Essa fidelidade do Senhor era para que o povo fosse levado a alegrar-se nele, meus irmãos. Eles deviam ser felizes simplesmente por ter o Deus que tinham. Eles deviam ser felizes simplesmente por ter o Deus que tinham. E o grande alvo do Senhor até aqui era conduzir a história até a cruz. Essas provisões e intervenções eram tipos daquilo que transbordaria da cruz de Cristo. Todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, todos os relatos da Antiga Aliança dos Salmos e de todos os relatos da lei, todos os relatos era apontando para aquilo que viria depois, a plenitude daquilo que Deus enviaria, que era o seu próprio Filho, que morreria na cruz em favor do seu povo. Por isso, Cristo morrendo na cruz foi a máxima
provisão do Senhor. Tudo apontava para a cruz. E nós estamos lendo nesse salmo que cada detalhe desse salmo aponta para Jesus, aponta para o Senhor. Deus providenciou a provisão para o seu povo, na sua providência máxima, para que este povo fosse preservado, e este povo foi preservado até que viesse o Salvador daquele povo, que é o nosso Salvador. O Salvador de Israel é o Salvador da igreja. Então, meus irmãos, aqui estão as grandes lições desse salmo. E eu quero, meus irmãos, para que vocês, para que as famílias sejam confortadas, sejam consoladas, sejam animadas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de caos, de incerteza quanto ao futuro, trazer algumas considerações práticas para todos nós a partir da leitura, meditação e exposição desse salmo até aqui. Eu quero trazer, meus irmãos, algumas implicações para que nós possamos entender como viver a partir da revelação das Escrituras. Como viver nesse tempo de pandemia? Como viver nesse tempo de carência, nesse tempo de caos, nesse tempo de incerteza? Eu quero trazer 3 considerações, e a primeira delas, meus irmãos, é que é pela providência de Deus que nós temos que viver. É pela providência de Deus que nós temos que enfrentar a situação, que nós temos que enfrentar esse tempo de incerteza, de falta de emprego, quem sabe, de incerteza quanto a emprego, quanto a provisão, quanto a sustento, quanto ao futuro. A nossa forma de viver deve ser pela providência de Deus. A nossa opção de como viver nesse tempo, o nosso estilo de vida, as nossas expectativas devem ser desenvolvidas dentro dessa perspectiva da providência de Deus, da provisão do Senhor. Crendo na provisão, crendo que na hora em que nós precisarmos, Ele nos ajudará. Irmãos, o Deus que levou o seu Filho à cruz, Ele é o Deus que cuida de nós, porque algumas pessoas podem desenvolver uma ideia de uma espécie de deísmo expiatório. Existe o deísmo, aquela ideia de que Deus era tão poderoso, tão grandioso, que criou o mundo e criou leis e criou o mundo e depois disse ao mundo: virem-se, vivam agora independente de mim, eu não vou mais intervir no mundo. Isso é o chamado deísmo filosófico, científico. Mas algumas pessoas desenvolveram uma espécie de deísmo expiatório também, pensando que Deus providenciou o perdão dos pecados na cruz por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, e ao providenciar o perdão dos pecados, disse: agora virem-se, agora vocês já providenciei o mais difícil, o perdão dos pecados, agora virem-se, dane-se, cuide-se, vivam, não vou mais intervir. Mas essa não é a verdade. Não é isso que a Bíblia inteira nos ensina, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, meus irmãos. A ideia bíblica é de um Deus que cuida do seu povo, é um Deus de provisão. A segunda implicação, meus irmãos, é que a ação de Deus no passado nos ajudará a ter fé quanto ao futuro. A ação de Deus no passado nos ajudará a ter fé quanto ao futuro, olhando para o que Deus fez pelo seu povo e deixou registrado, como nesse salmo. E aliás, a ideia desse salmo é essa: que o povo de Israel olhasse para o passado, olhasse para as intervenções de Deus no passado e tivesse fé quanto ao futuro, que vencesse o medo quanto ao futuro, que vencesse a insegurança quanto ao futuro, e que cresce que o Deus que agiu no passado é o mesmo Deus do presente, é o Deus do futuro. Então, meus irmãos, olhando para o que o Senhor fez pelo seu povo e deixou registrado, olhando para o que Ele fez na cruz, dando o seu Filho, nós não devemos temer o futuro. E quem sabe vocês, quem sabe pai, mãe, quem sabe vocês, casais novos, quem sabe você que mora sozinho, você que está com emprego por um fio, o dinheiro acabou, os recursos estão acabando. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus do Natal é o Deus de abril, o Deus do Ano Novo, Deus que esteve com vocês em janeiro, que sustentou vocês em fevereiro. Estava tudo planejado para o restante do ano.
Tudo planejado, tudo esquematizado para o restante do ano. Em março vem a pandemia, é declarada a pandemia, e a incerteza vem, o caos se instaura, as famílias ficam inseguras, as famílias, muitas confinadas. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que o Deus de dezembro, de janeiro, de fevereiro, que te sustentou até aqui, é o Deus de abril, é o Deus de maio, de junho, de julho, é o Deus do restante do ano de 2020. O Senhor, Deus eterno, que perdoa teus pecados, ao perdoar os teus pecados por Jesus morrendo na cruz, Ele não te abandonou à tua própria sorte. Ele não apenas perdoa teus pecados, mas Ele continua sendo o teu Deus que cuida da tua família com cuidado especial, com intervenções especiais. Creia, aquilo que Deus fez no passado nos ajudará a ter fé quanto ao futuro. Portanto, famílias, não se desesperem, continuem crendo no Senhor, continuem crendo na provisão do Senhor. E por último, a maior provisão de Deus foi revelada na cruz de Cristo. Essa é a grande certeza que nós temos. Mas o mundo não acabou na cruz. Deus não nos abandonou depois da cruz. Muito pelo contrário. Mais do que tudo, Ele se aproximou de nós. E na cruz, por meio da cruz, por meio de Jesus, Ele nos coloca em comunhão com Ele. Aqueles que se aproximaram, ou aqueles que foram aproximados pela cruz de Cristo, que tiveram seus pecados perdoados, que saíram de uma situação de condenação, de juízo por causa da ira divina contra o pecado, meus irmãos, Deus em Cristo providenciou a salvação, mas Deus em Cristo também providenciou todas as bênçãos que podemos receber, a começar, óbvio, pelo perdão dos pecados, pela salvação eterna, mas isso também não anula a ideia da provisão diária do Senhor, porque tudo faz parte da providência do Senhor. Viva a sua vida, então, nessa perspectiva. Você tem um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que intervém, um Deus que em sua providência quer alegrar o seu povo nele mesmo. Por isso Ele é o Deus suficiente, por isso o nosso contentamento no Senhor, por isso a nossa fé quanto ao presente, a nossa fé quanto ao futuro. Que este grande Deus que intervém seja louvado. Que o Deus Criador dos céus e da terra, que o Pai, o Deus eterno, seja louvado. Que o Filho, que morreu na cruz por nós, seja louvado, seja exaltado. Que o Espírito Santo seja louvado. Ao Deus da glória, o nosso louvor. A Jesus, o nosso louvor. Ao Espírito Santo, o nosso louvor nesse dia, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. E eu quero orar pelas famílias que estão acompanhando esse sermão, pelas pessoas, cada pessoa que está acompanhando esse sermão. Eu quero te pedir, ó Deus, que na tua providência, o Senhor se lembre das famílias que estão enfrentando este caos, que estão inseguras, que estão incertas quanto ao futuro, aos ansiosos, Senhor, aos preocupados, Senhor, aos que estão com insegurança quanto ao dia de amanhã, Senhor, eu oro neste momento, para que a tua boa mão seja com todos, para que a tua boa mão, Senhor, para que o Senhor em sua benevolência estenda a mão sobre as famílias que estão acompanhando esse sermão, que estão ouvindo esse sermão, que o Senhor na sua providência, que a tua boa mão, Senhor, seja com todos. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós louvamos nesse dia, neste domingo, nesse dia do Senhor, nesse dia especial, que a tua providência, Senhor, invada as casas nessa hora, que a tua boa mão seja com cada família nessa hora, e que haja paz, que haja alegria, que haja satisfação, que haja contentamento e que haja segurança, não por causa do mundo, não por causa do governo, Senhor, ou de quem quer que seja, não por causa de nossa organização própria, mas porque tua boa mão age em nosso favor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado.
venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Meus irmãos, louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor por seu amor, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua benevolência. Louvamos ao Senhor por este culto, louvamos ao Senhor por todos vocês que estão nos acompanhando, que puderam acompanhar o sermão. Nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Nosso endereço é na Rua Nicolau Eli, 332, no Jardim Floresta, em Porto Alegre. É aqui que nos reunimos todos os domingos às 10 da manhã. Menos esse tempo de quarentena. Mas depois que passar esse tempo, nos reuniremos novamente presencialmente nesse endereço e contamos e queremos convidar aqueles que ainda não participaram a que participem de nossos cultos também. Rua Nicolau Eli, 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, meus irmãos, para encerramento do nosso culto. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Pedimos, Senhor, uma semana abençoada para todos nossos irmãos, que a tua boa mão seja com todos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, guarde nossos filhos, guarde nossas crianças, Senhor, guarde nossos idosos, guarde os casais, guarde as famílias, guarda, Senhor, individualmente cada irmão, cada irmã. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Te pedimos uma semana abençoada, guarda nossa casa, livra-nos de acidentes, de doenças mortais, Senhor, livra-nos de assaltos, Senhor, livra-nos, Senhor, também de passarmos necessidades extremas. Nós te louvamos, pois tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos em paz, vamos na paz. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
somos amigos.